A maior oscilação dos mercados provocada pela pandemia e pela guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia alimentou a procura pelos certificados de operações estruturadas, que são conhecidos como COEs. Na Bolsa de Valores brasileira, o estoque investido nesse negócio aumentou 59% apenas nos últimos 12 meses, atingindo 37,1 bilhões neste mês de março, que é o mês que eu estou gravando este vídeo. Então, segundo os dados da própria B3, entre as principais características do COE está o acesso a produtos com alto potencial de retorno e baixo risco de perdas. O investidor ele pode, então, garantir a proteção do valor aplicado ou um rendimento mínimo, ao mesmo tempo em que tenta um ganho maior. Então, vamos falar agora a respeito do que é o COE. O COE é um produto de investimento que funciona como uma cesta de diversas aplicações de renda variável, como ações ou moedas, renda fixa e operações de derivativos para proteger o dinheiro de perdas. Então, por ele permitir aplicações em diversos mercados, o COE até se parece com um fundo de investimentos, como você já pôde perceber, mas tem algumas diferenças importantes. A primeira delas, o COE ele consegue dar ao investidor a garantia de resgatar um valor mínimo em caso de perdas, que é algo que não ocorre com o fundo de investimentos. Por outro lado, nos fundos, o aplicador ele tem maior liquidez, ou seja, maior facilidade para resgatar o capital. No COE, o resgate só é possível no vencimento das operações. Então agora vamos ver alguns exemplos de operações através dos COEs. A primeira operação é através na bolsa no exterior. Então vamos ver aqui um exemplo. O investidor ele quer aplicar na bolsa americana, mas ele tem receio de perder dinheiro caso a bolsa entre um ciclo de baixa e ele acabe resgatando menos do que ele aplicou. Então, nesse caso, com o COE, ele pode aplicar em um índice que acompanha a bolsa de Nova York, como o SP500, que é um índice bastante conhecido, e ao mesmo tempo ele pode comprar outros produtos que protegem o capital dos investidores. Outra operação é através do dólar ou ouro. Então vamos ver aqui outro exemplo. O investidor ele quer investir no dólar ou ouro, mas ele não quer correr o risco de sacar menos do que ele aplicou inicialmente. Então com o COE ele pode fazer operações que protejam o capital, apostando em ativos que sobem quando o ouro ou o dólar caem. Último exemplo de operação envolvendo o COE é de renda fixa que acompanha a inflação. Um exemplo para isso seria um investidor que ele pretende aplicar em ativos de renda fixa que acompanham a inflação, só que ele teme perder o dinheiro se a inflação passar a subir menos que títulos de renda fixa pós-fixados, como aqueles que acompanham a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, nesse caso, o investimento em COE ele vai permitir a reserva de rendimento mínimo ao investidor, por exemplo, de 10%. Então, se a inflação subir mais, o investidor ele vai ter um rendimento também maior, já que se a inflação cair, o aplicador garante ao menos os 10% de retorno. Então, como é que funciona o COE? Cada COE é um produto emitido por bancos, assim como são os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Então, dessa forma, o investidor ele vai emprestar dinheiro ao emissor do COE. Além disso, assim como outros títulos emitidos por bancos, o COE ele vai ter prazo de vencimento. Para oferecer o COE, o banco ele vai precisar de uma equipe de profissionais para montar as operações e também realizar o dia a dia dos negócios. Então, o emissor ele vai cobrar taxas pelo produto. Então, essas três características do COE que eu acabei de citar, que é a emissão por bancos, prazo de vencimento e taxas, são também os três pontos que merecem cuidado do investidor quando ele for aplicar nesse negócio. Então, vamos agora falar das vantagens do COE. A primeira vantagem é acesso a mercados. A principal vantagem do COE é permitir que o investidor aplique parte da carteira de investimentos em mercados com maior potencial de retorno, sem correr os mesmos riscos que teria ao investir diretamente no mesmo mercado. Outra vantagem é a tributação. A tributação ela vai seguir o mesmo padrão usado pelos fundos de investimentos, ou seja, o imposto de renda ele vai ser cobrado na fonte, com taxação regressiva, indo de 22,5% a 15%. Conforme o prazo de resgate do dinheiro. E se eu falei das vantagens, eu agora tenho que falar também das desvantagens do COE. Então vamos lá para a primeira. A primeira desvantagem é a liquidez. O investidor ele vai precisar esperar o vencimento do COE para receber o mínimo que foi garantido pelo emissor. Algumas instituições financeiras elas até permitem um resgate antecipado do dinheiro que foi alocado, mas nesse caso a pessoa ela pode perder dinheiro e resgatar menos do que aplicou. Outra desvantagem é o risco. Assim como nos CDBs, o pagamento do rendimento do COE ele vai depender do emissor. Então, se o banco emissor ele quebrar, a pessoa ela vai ficar sem receber. E ainda tem um agravante nisso. O COE ele não tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E
E a última desvantagem é a transparência. Como nas operações que vão dentro do COE elas são muito e diversas, então a complexidade do produto ela pode esconder do investidor o valor que o banco emissor ele cobra ao oferecer o produto. Então a pessoa ela pode estar pagando uma taxa elevada e nem está percebendo que ela está pagando essa taxa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema, podem dizer aqui nos comentários. Digam também o que acharam a respeito desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo que eu fizer. Até mais!